Olá, cá estamos de novo. Hoje vais aprender a fazer um ornamento bem giro para a árvore de Natal e também ouvir uma história. Para os pais e educadores, vamos estar à conversa com o psicólogo Filipe Fernandes sobre o que é ser criança nos tempos atuais. E temos também duas sugestões para visitas em família. Em Angra do Heroísmo, o Parque dos Bravos, na Praia da Vitória, a Casa-Museu Vitorino Nemésio. Olá, com o Natal à porta, hoje temos uma sugestão bem interessante para decorarmos a nossa árvore de Natal. O que é que vamos fazer, Marta? Então, hoje a proposta que vos trago é uma proposta simples e divertida, em que tudo com materiais reutilizados. Tudo aquilo que tivemos em casa, neste caso temos aqui alguns tecidos, e vamos aproveitar para começar a preparar. Como disse a Célia muito bem, o Natal está à porta e temos que começar a enfeitar e decorar a nossa casa e a nossa árvore de Natal. Então, arranjamos aqui vários tecidos, restos de tecidos que tínhamos, e como celebrou recentemente a Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos, por que não, e este ano a temática sendo toda ela virada para a parte têxtil, por que não utilizarmos esse mesmo material para fazer coisas diferentes, criativas. Neste caso, vamos usar aqui o auxílio aqui desta máquina Sizzix, mas poderão, em casa, quem não tiver, pode sempre usar moldes, cortar e cortar à mão depois todas as partes para compilar esta peça decorativa. Escolheu foi um pinheiro? Exatamente, temos aqui o nosso pinheirinho de Natal e vamos então começar aqui a cortar as primeiras partes para podermos montar a nossa árvore. Esta máquina traz ela também aqui alguns cortantes, vão ficar cortados proporcionalmente, o que será muito mais fácil depois colarmos e montarmos, mas se formos cortar à mão, se ficarem algumas imperfeições, depois no final podemos sempre ajustar. Vamos então cortar aqui. Claro que em casa os pais podem também fazer, ou mesmo as crianças, seria mais interessante as crianças fazerem os seus próprios desenhos. Sim, podem utilizar os desenhos que quiserem. Esta parte ajuda imenso a puxar pela criatividade, concentração, a motricidade fina, tudo aquilo que tiver ao alcance, todo o material que queiram, é possível criar 1001 formas de decorar a sua árvore de Natal e quanto mais criatividade, mais bonita ficará. Cada um com o seu cunho dá algo especial. Vamos então fazer aqui, exatamente, fazer aqui alguma pressão que esta máquina requer. Vamos fazer assim, vamos voltar. Esta parte é ótima, mesmo quem tiver este tipo de máquinas para a própria criança fazer estes movimentos, pressionar e, como podem ver, sairá aqui já está cortadinho e todo perfeito, sem termos que cortar à mão, sem termos aquele trabalho de estar a recortar todo o material. Então já temos aqui as nossas duas partes. Portanto, serão duas, neste caso são duas partes iguais, mesma cor também. Exatamente. E agora? Se preferirem que sejam cores diferentes, sim. tanto melhor. Depende da criatividade também de cada um. Exatamente. Vamos pegar aqui na nossa cola e vamos iniciar então a união da nossa árvore. Material que todos terão em casa. Isto é a parte em que as crianças se vão Esta parte, resultar. exatamente, vão se sujar e é plenamente normal. Como costumamos dizer, depois a água limpa tudo, o que vale é a experiência. Depois fica aquela recordação. A atividade em família, seja com os pais, seja com avós, tios, com os irmãos. E também é uma boa oferta de Natal para dar à família. Exatamente, também poderão utilizar como uma prendinha. Vamos utilizar aqui um bocadinho de fio, já colando no interior da nossa árvore, para que fique assim aqui dentro, para depois podermos colocar na árvore. Assim. Portanto, para já? Está só assim, Está exatamente. Assim. Agora vamos passar, para ela não ficar assim tão simples, vamos dar-lhe um toque especial e vamos pegar noutro cortante, com outro estampado, aqui com um estampado diferente do tecido,
e vamos novamente cortar. Esse cortante já tem um modelo mais pequeno. Exatamente, e ficará assim uma peça com um tamanho diferente, em que vamos aplicar por cima desse que já aí está, dando um relevo e uma forma diferente. Vamos retirar. E podemos utilizar, porque saem aqui duas partes, mas vamos utilizar apenas esta e fazemos, por exemplo, assim. E colocamos aqui por cima da nossa árvore. Não sei se ele quer. Dá-me aqui uma ajuda. Se colocar. Desculpa. Okay. Vamos colocar, vamos tirar aqui estes tecidos. Já sabem que o importante não é ficar perfeito. Exatamente. Ficar com o cunho de cada Isto também serve para mim. exatamente. Todos conseguem dar o seu melhor e fica sempre bonito. Tudo o que se faça, não há nada antes feito que perfeito, não é? Então, a nossa árvore está quase pronta. Como deixamos aqui uma abertura no final, vamos colocar aqui algum enchimento para ela ficar mais cheinha. Ela está muito... Então, pegamos aqui um pouco de ou algodão, ou mesmo enchimento de almofadas, alguma coisa que tenham em casa. Tudo Até certo. mesmo se quiserem com desperdícios de restos de meias, com até mesmo tecidos, cortando mais pequenos, podem sempre utilizar para fazer o enchimento. Podemos sempre fazer coisas diferentes, utilizando tudo o que temos em casa, não tendo de realmente sermos mais sustentáveis, ajudarmos o nosso planeta e não Esta termos de... é uma época tão consumista do ano, não é? Exatamente. Também E ensinar às crianças que... darmos essa noção, Exato. exatamente, que não podemos e não devemos estar sempre a comprar tudo e porque não fazermos nós as nossas próprias coisas e conseguirmos realmente aproveitar o que nos está disponível sem termos de gastar ou comprar. Vamos fechar então aqui a nossa árvore. Aqui a nossa árvore de Natal. Que assim também já estava muito bonita, Exatamente. mas Ainda podemos embelezar mais com bocadinho qualquer mais. coisa, não é? Vamos aproveitar tudo o que temos à nossa disposição também em casa, desde bolinhas até mesmo se quiserem cortar outras peças em tecido e aplicar novamente por cima, fazer estrelas, botões soltos que tenham em exatamente, até mesmo outro tipo de resíduos. Se tiverem tipo caixas de leite que queiram utilizar para fazer mais alguma aplicação, das casa. O tampas interior, de... a parte Sim, podem utilizar. Tudo serve para criar, basta dar asas à imaginação. Então, temos aqui disponível já alguns adereços mesmo de Natal e vamos aplicá-los. Temos até uns brilhantes, podemos dar da forma que quisermos. Por exemplo, vamos colocar aqui, assim. Fazemos assim, agora vamos pôr aqui uns brilhantes. Cola nos dedos. É. Eles querem ir mais para os dedos que para a árvore de Natal. E até mesmo, exatamente, ou pérolas também podem usar. Podem usar diferentes... purpurinas. Podem, exatamente, passar a cola e porem purpurinas por cima. Podem fazer, e até mesmo as crianças às vezes ainda têm mais imaginação, ainda encontram até há algumas que às vezes incluem brinquedos, pequenas pecinhas de Lego e coisinhas que também queiram utilizar e que faz sentido, exatamente, porque não? Temos aqui a nossa árvore de Natal e acabamos de ter aqui outras opções, com outras ideias, e como recentemente celebramos aqui no nosso colégio a Semana de Prevenção de Resíduos, utilizamos também e fizemos peças decorativas para a nossa árvore de Natal, todas elas com resíduos. Como podem ver, utilizamos as caixas de leite, com a aplicação dos têxteis, como a temática deste ano, toda ela era em torno dos tecidos,
E como podem ver aqui a nossa árvore está com desde flores de Natal até bolas de Natal e as árvores, todas elas com alguma criatividade e todas com o cunho de cada uma das crianças. E por que não fazerem em casa também Uma árvore de Natal mais sustentável, amiga do ambiente e Muito criativa. obrigada. Obrigado, eu. E espero então que também consigam fazer em casa alguns destes ornamentos. É claro que são apenas sugestões, é mesmo agora dar asas à vossa imaginação. Olá, estamos na casa de Vitorino Mésio e por isso mesmo vamos ouvir uma história de uma casinha colorida. Uma bonita casinha gosta de ser habitada, mas esta casa novinha fica tão isolada, tão distante dos caminhos, que só de longe passavam coelhos e passarinhos. Desde a cava até o sótão era uma casa vazia, como ela desejava ter alguma companhia. Certo dia uma ratinha à sua beira parou. Mas que bonita casinha! Satisfeita murmurou. E a rata maneirinha, na cave fresca e alegre, consolada se instalou. E a casita colorida já não se sente sozinha, nela mora agora a vida, no corpo de uma ratinha. Depois dela vem um gato, o pequerrucho ronron. Mas que casa tão jeitosa! E é logo cor-de-rosa. Creio bem que vou ficar no resto do chão a morar. E desde então na casinha mora também um bichano, além da dona ratinha. Esvoaçam as andorinhas e constroem o seu ninho no beiral do telhado. E a casinha colorida, novinha, bela e garrida, é já um lar procurado. E todas as manhãzinhas, ninguém desperta primeiro do que as leves avezinhas. Um dia, em suas andanças, vem parar junto ao portão um carro de mudanças e depois dele abalar, fica também na casinha um bebezinho a morar. E agora, além do gatinho, do rato e das andorinhas, vive um meigo bebezinho na mais doce das casinhas. A casa já tem cortinas e flores nas floreiras e correndo no jardim giram pequeno traquinas em alegres brincadeiras. E às velozes andorinhas, maja o meigo bebezinho, à rata maja o gatinho, juntou-se agora o janeco, este loiro rapazinho. Depois, no segundo andar, um cão chamado Flock, com seu dono, vem morar. E é vê-lo todo o dia, trazendo o ringue ao janeco, a saltar de alegria. O gato e as andorinhas, o janeco e o cãozinho, o bebé e a ratinha, moram todos na casinha. Numa gaiola doirada, canta alegre um passarinho, desde a manhã à noitinha, enchendo de alegria todos que têm morada nesta bonita casinha. Agora, além do bebé, do janeco e do cãozinho, do gato, das andorinhas e da senhora ratinha, há também um canarinho na colorida casinha. Por fim, chega uma menina, a mornita Guidinha, que veio morar no sótão da nossa alegre casinha. Engraçada e sorridente, ela passeia o bebé, que palra todo contente. E na casinha isolada, tão distante dos caminhos, vivem agora felizes todos estes amiguinhos. Um casal de andorinhas, o janeco e o cãozinho, um gato e uma ratinha, o bebé e o passarinho, mais a pequena Guidinha. Acaba aqui esta história da casinha colorida. Desde a cave ao telhado, nela todos têm ninho e nela mora também muita ternura e carinho. Estamos na casa de Vitorino Nemésio, bem no centro da Praia da Vitória. Vitorino Nemésio nasceu aqui a 19 de dezembro de 1901. Poeta, romancista e professor universitário, foi um dos maiores escritores portugueses do século passado. O primeiro livro foi publicado quando tinha apenas 15 anos. Continuou a escrever e entre a sua obra destaque para Mau Tempo no Canal. Também teve um programa na RTP com o nome Se Bem Me Lembro. Recebeu o Prémio Nacional de Literatura
Oliveira faleceu em Lisboa em 1978. Aproveita as férias e vai com os teus pais ou até com os avós conhecer melhor a casa onde nasceu Vitorino Nemésio. Fica na Rua de São Paulo, junto à Igreja Matriz da Praia da Vitória. Olá, Filipe. Olá, Célia. Estamos aqui num lugar muito engraçado, que é o Parque dos Bravos. Por que esta escolha? Olha, tendo em conta aquilo que é aquele tema, eventualmente vamos falar sobre muita coisa, mas o tema que definimos acaba por ser um sítio interessante porque, primeiro ponto, faz uma ponte com a atividade física, que é um aspecto importante quando falamos daquilo que são os miúdos, e depois faz a ponte também com aquilo que é a atividade física ou uma atividade que é feita com os pais em conjugação com os miúdos. E acaba por ser um espaço muito aprazível que há aqui em Angra, portanto, na minha opinião é um espaço muito bem conseguido, que implica também a dimensão de desafio. Portanto, é um sítio que para alguns miúdos pode não ser fácil, mas em que vale a pena que os pais venham com eles até para estimularem a ultrapassarem esse desafio. Sim. E também para estimular aquilo que é uma atividade em conjunto. Porque se calhar para muitos pais, hoje em dia, um desafio acaba por ser qual é que é o tempo de qualidade que têm com os miúdos. Exatamente. E se calhar diria que sempre foi uma preocupação, mas recuamos 20, 30, 40 anos e eventualmente havia mais facilidade, havia um contexto de vida que era diferente, a própria rotina dos miúdos era diferente e permitiria com mais facilidade que houvesse o tal tempo de qualidade que as pessoas tivessem. Se o aproveitavam ou não era outra coisa, mas pelo menos havia mais facilidade desse tempo existir. Então vamos realmente voltar a 20, 30, 40 anos. As crianças saíam à rua, machucavam-se, levantavam-se, voltavam à sua brincadeira, sabiam brincar sozinhas. Sim. Sabiam inventar tudo e mais alguma coisa do que eram jogos, sabiam também partilhar com outras crianças, se calhar regressavam a casa, a maioria, porque era hora de jantar. Sim, sim. E hoje em dia o que é ser criança? Eu diria que se fôssemos há 80 anos também era diferente do que era há 20, sim. Há 30 ou 40. Há sempre uma evolução. Eu diria que se fomos... Eu sou um rapaz com 41 anos, portanto, se eu pensar o que é que era ser miúdo. Portanto, então, quando nós éramos miúdos, por comparação com aquilo que é uma geração mais recente, há um contexto que é manifestamente diferente. A tecnologia entrou, já existia, mas de uma maneira muito diferente, e entrou de uma forma que contribui efetivamente para algum isolamento dos miúdos. E dizemos assim, mas os miúdos estão errados ao agir assim. Não, eles não estão errados, estão a fazer aquilo que nós também teríamos feito se houvesse um contexto diferente. Portanto, agora, temos mais miúdos a brincar na rua do que era habitual? Diria que não temos, diria que há uma tendência para um maior isolamento, e para um contacto que é muito mediado através das redes, nomeadamente, mais na faixa adolescente, com tudo o que isso tem, apesar de tudo interessante e com tudo o que isso tem de potencialmente mais complicado. Agora, eu não sou apologista, nem sou adepto daquela ideia que é muito mais fácil ser miúdo hoje em dia do que era antes. Eu diria que é diferente. Sim. E há um conjunto de pressões que também são diferentes, e há um conjunto de miúdos que regra geral, estão sujeitos a até mais emoções que lhes dão luta do que nós estávamos, pelo menos em média. Ou à partida também, não é? Sim. E acima de tudo, mais variáveis para gerir. Porque, por exemplo, a questão das redes sociais é um bom exemplo disso, ou a questão dos grupos do WhatsApp e por aí adiante, ou o telemóvel em si mesmo, que não é para diabolizar, é acima de tudo para gerir e não ter vergonha de usar a palavra, e só preciso para controlar o acesso, como qualquer outra questão. Os pais têm dificuldade em controlar. Tem muita dificuldade, porque estamos a falar de um aparelho que é muito chamativo e estamos a falar de algo que os miúdos incorporam naquilo que é a sua rotina e incorporam também naquilo que é a sua identidade. Portanto, estar disponível, responder uma mensagem imediatamente nos é enviada, faz parte da identidade deles, o que também nos leva a um certo imediatismo que acaba por existir. E porque até quem não está na rede não existe, quase. Sim, quem não está na rede fica de fora de um conjunto de dinâmicas, sim. E, portanto, é muito fácil nós dizermos que cortamos com isto, ou cortamos com a tecnologia, ou cortamos com os telemóveis, mas o mundo deles é este, e é um mundo eminentemente digital. São miúdos que crescem, nascem num contexto digital que os pais não cresceram. Nós apanhamos a dimensão digital já mais crescidos, portanto, o nosso hardware foi-se formando até entrar a tecnologia de uma forma mais marcante. No caso dos miúdos é diferente. Portanto, eu diria que a questão não é impedir, a questão é como é que nós gerimos isto e como é que nós também vamos criando oportunidades de autorregulação. Os próprios miúdos conseguirem gerir o acesso que têm, o tempo que passam, porque manifestamente não diabolizamos o telemóvel em si mesmo, mas não podemos ter miúdos que passam 7, 8, 9, 10 horas por dia agarrados a um ecrã. Não porque o meio é mau, mas porque se fossem 10 horas por dia a jogar a bola também não seria particularmente bom. Portanto, há uma limitação que não os ajuda. Portanto, é mais fácil ser miúdo? Eu diria que é diferente e que em muitas dimensões não é necessariamente mais fácil, porque há todo aqui um conjunto de variáveis que nós não tínhamos que gerir. Teríamos que gerir outras. Sim.
Mas eventualmente aquelas que as têm que gerir hoje em dia, há um hardware, portanto, há um desenvolvimento cerebral que não está preparado ainda para tanta Mesmo a exigência. nível escolar, há a pressão dos quadros de honra, os diplomas, depois as expectativas dos pais, mesmo em colocar os filhos em diversas atividades extracurriculares, e depois o que observamos a maior parte das vezes é que o tempo de convívio familiar fica resumido à hora da refeição e pouco mais, algum fim de semana. E o também pega com um desejo bonito e genuíno das pessoas serem os melhores pais que conseguem ser e, por exemplo, conseguirem proporcionar aos filhos um conjunto de atividades ou um conjunto de enriquecimento que eles não puderam beneficiar. Sim. Dando como adquirido que isso é um ponto positivo, a questão é a limitação. A questão é a limitação de tempo. Ou seja, até que ponto é que não temos miúdos e temos que são miúdos de agenda. Portanto, tem uma agenda muito definida e olhamos para aquilo que é a semana típica e o miúdo tem uma agenda que tem que cumprir. Porque há muitas atividades, porque há o desporto, porque há música, porque há o inglês, porque há uma série de coisas. Estou eu a dizer que isto é mau? Não. É ótimo, porque são oportunidades de crescimento. Agora, é importante conjugar isto com alguma ponderação, até que ponto é que os miúdos, alguns, têm manifestamente atividades a mais, porque depois sobra tempo, aliás, não sobra tempo para tudo o resto. E, nomeadamente, para o tempo de qualidade em que, por exemplo, isto pode parecer um bocado estranho o que eu vou dizer, não se faz nada. Porque também é importante haver tempo em que não se faz nada e em que há uma obrigação de desenvolvimento da criatividade e de um construto que é muito importante, que é a capacidade de lidar com a frustração. Porque quando eu estou sempre ocupado, eu não tenho tempo para me frustrar. Eu não tenho, aliás, não só não tenho tempo, como não há oportunidade para o fazer. E eu diria que uma dimensão importante que nós temos que ter, quem educa, quem é pai, ou quem não sente pai também educa, os avós, outros educadores, por exemplo, miúdos estão numa instituição, não estão com os pais, mas são também educados por quem lá está, é ensinar um conjunto de questões, muito bem, é proporcionar o máximo de oportunidades de crescimento, mas não perdemos de vista que nós também temos que ensinar aquilo que é a frustração, porque a vida vai ensinar isso. Depois vamos ter jovens que não têm capacidade de ultrapassar situações em que nem sempre conseguimos vencer todas as nossas batalhas, os nossos desafios. Se calhar temos jovens muito mais deprimidos, que vão abaixo com mais facilidade, que têm dificuldade em reerguer-se. E tocando numa palavra que se usa muito hoje em dia, ainda bem que se utiliza, podemos ter miúdos menos resilientes, ou seja, miúdos que têm mais dificuldade em lidar com desafios, em lidar com aquilo que corre menos bem, em lidar com uma nota que porventura possa não ser aquilo que eles estão à espera, que lidam menos bem com uma derrota no desporto. E atenção que fique bem claro, uma das razões pelas quais os miúdos estão no desporto é para, não é só para ganhar, e se ganharem ótimo, é para aprenderem a perder. É uma das funções. E temos que perder de vista aquela ideia que o nosso filho vai ser o próximo sabe-se lá o quê, e vai ser até pode vir a ser, mas a probabilidade disso acontecer para não dizer nula, é mínima. E nem é o mais importante. E nem é o mais importante. O valor do desporto de formação, e essa palavra importa que não se perca, é desporto de formação, é para contribuir para o crescimento dos miúdos, nomeadamente ensinando formas de lidar com o perder, formas de lidar com aquilo que não corre bem, formas de lidar com aquilo que não encaixa completamente naquilo que o miúdo idealiza, ou, por exemplo, naquilo que a família idealiza, porque há esse lado também. Sim, sim. Portanto, a expectativa do pai, não é? Também. Sim, e que tem que ser bem gerida. Claro que nós gostamos que os nossos miúdos sejam bons em tudo, e ficamos muito felizes quando eles são, mas eles têm o direito de não ser bons em tudo. E o amor que lhes temos, e a atenção que lhes devemos, e o cuidado que temos que ter com eles naquilo que é uma função de os educar, tem que existir da mesma maneira quando o miúdo ganha ou quando o miúdo perde. Quando o miúdo tem uma nota boa ou quando tem uma nota menos boa. Na premissa do miúdo ser esforçado. Caraças, não é? Este é que é o ponto importante. Vamos valorizar esse esforço. Claro. Porque senão acabamos de estar muito voltados para aquilo que é o resultado, seja o desportivo, seja o escolar, seja o social, nos miúdos, no limite, os miúdos serem mais ou menos populares, é uma coisa que preocupa os pais, por vezes. E vamos colocar a tónica mais naquilo que é o processo. Okay. O miúdo não teve a nota que eu, enquanto pai, ou alguém, enquanto pai, gostava que tivesse, mas trabalhou, mas fez a parte dele. O miúdo chegou ao karaté, ou chegou ao futebol e não teve um resultado por ir além. Ok, mas fez a parte dele, mas trabalhou. No limite, o orgulho tem que estar lá sempre. Falou também a questão da parte social. Há também essa pressão dos pares e cada vez vemos mais das marcas, o materialismo. E os pais tendem muitas vezes a ceder. Os pais /adultos cedem porque eles próprios também são permeáveis a determinado tipo de abordagens. Não é que não acontecesse aos tais 30 a 40 anos falávamos. Mas era uma pressão diferente. Era diferente porque era menos constante, porque havia menos meios de fazer chegar aquela mensagem.
mas nós também já gostávamos de ter umas sapatilhas de uma determinada marca, ou as calças daquela marca. Só que agora é tudo muito mais rápido, não é? É tudo mais... Os equipamentos que hoje chegam ao mercado e que são novos, mas amanhã já têm um completamente diferente. É muito mais rápido, é tudo muito mais, aquela palavra gira que é obsolescente, ou seja, as coisas são feitas para durar pouco tempo, sim, para haver mais consumismo. E acima de tudo, depois há aqui um conjunto de meios, nomeadamente, vamos outra vez às redes sociais, que trazem as coisas muito para a ordem do dia, que criam um conjunto de modelos que têm que estar constantemente atualizados e depois gera-se aquela ideia que eu estou a ficar atrás. E isto é uma coisa que tem que ser trabalhada com os miúdos e os pais têm uma função importante a ter aqui. Porque e quando o podemos fazer, é muito giro dar, e nós gostamos que os nossos filhos recebam coisas e gostamos de dar e gostamos de tal coisa. Como eu disse há bocadinho, de proporcionar coisas que nós não podemos ter. Sim. E quando o podemos fazer é maravilhoso. Agora, com ponderação e com algum pensamento sobre o que é que aquele comportamento está a transmitir, nomeadamente, por exemplo, na forma como podemos estar a impedir a frustração. Okay. Eu não percebo muito telemóveis, mas imagino que eu tenho um iPhone 10, não sei em quantos é que vai, deve 13 ou 14 ou o que é, não faço ideia. Não percebo muito, mas se eu tenho o 10, ok, não sou obrigado a ter o 11, mal ele sai. Se calhar posso esperar um bocado mais para ter o 11, ou não ter o 11, ou eventualmente só ter outro telefone quando aquele estragar. Mesmo que isso implique que eu fique, entre aspas, para trás de uma comparação social que me é bombardeada pelo Instagram, que me é bombardeada pelo Facebook menos que os miúdos dizem que é a rede social de velhos. Sim. E que nos é bombardeada, que lhes é bombardeada por um conjunto de meios onde eles estão e onde passam muito tempo. A ideia de haver alguma limitação, e depois a questão é a forma como isso é trabalhado, mas a ideia de haver alguma limitação a esse tipo de mensagens é também uma questão de proteção também aqui. Porque o mundo não é só aquilo. E o mundo não é só aquela imagem idealizada que surge naquilo que é publicidade e que surge naquilo que é publicidade que as pessoas fazem a si mesmas. Porque ninguém põe no Instagram a foto má. Okay? Nem ninguém põe aquela foto quando está triste. Ninguém põe aquela... O pessoal come tudo sushi no Instagram. É engraçado. Ninguém põe aquela comida que se come, aquele almoço que se faz a correr. Ninguém põe. O atum com arroz. Ninguém põe. Eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi. Eu gostava que fosse obrigatório um dia em que as pessoas tinham que pôr a realidade. E se calhar aquilo tinha menos gente a ir lá. Mas fazia melhor. E já agora, do contacto que tem com as crianças, quais são os problemas mais frequentes que elas lhe transmitem ou que consegue perceber? Sim. Eu diria que, portanto, eu aqui necessariamente vou à minha profissão, sou psicólogo há 17 anos. Não é? Eu diria que de lá para cá há uma tendência maior para haver questões de ansiedade, não no sentido dos miúdos sentirem ansiedade, que isso é perfeitamente normal, mas de uma ansiedade que os limita e que cai num patamar já patológico. A ansiedade má, não é? Ansiedade boa, exatamente. E esse é um ponto muito importante para não cairmos naquele ponto em que sentimos ansiosos é mau. Não, é mau, dependendo do efeito que tem em nós, e há situações em que até pode ser bom e adaptativo sentirmos ansiosos. Portanto, as questões de ansiedade eu diria que são mais prementes do que eram há uns tempos. No momento presente, há um contexto muito particular que é um pós-pandemia que condicionou, nomeadamente os miúdos mais jovens, mais pequenitos, condicionou aquilo que foi o crescimento, condicionou aquilo que foram tarefas escolares. E diria que neste momento também estamos a pagar a fatura disso, ou os miúdos estão a pagar a fatura disso, nomeadamente com algumas dificuldades escolares. Dificuldade em obter resultados, por vezes métodos de estudo que não existiram, dificuldade em estar em recinto escolar, porque implica, estamos a falar de miúdos que fizeram grande parte dos últimos anos, muitos deles em casa ou na escola de forma muito adaptada, e portanto essas são dimensões que eu diria que são mais marcantes. Se tivesse que escolher uma, diria que neste momento, não estou a dizer que os miúdos são todos mais ansiosos, mas se pensarmos naquilo que é, por exemplo, a prática clínica, aparecem mais miúdos com questões de ansiedade do que era habitantes. E se calhar miúdos com questões de ansiedade mais difíceis de resolver e que os limitam mais e que lhes causam mais dano a eles e às famílias do que era habitual acontecer quando eu era um rapaz novo. Muito obrigada, Felipe. Okay?